É muito bom, irmão, estar na casa de Deus. Hoje o meu dia foi muito corrido e eu senti a bondade de Deus em minha vida aqui nos louvores. O quanto Deus é maravilhoso. Recebi alguns pastores hoje, amigos meus, que vieram aqui visitar Chorozinho, e eu cheguei em casa quase 4 horas e tive que dar atenção a eles. Eu senti a maravilhosa presença de Deus enquanto nós orávamos na casa de alguns irmãos. Eu senti a graça de Deus na vida daqueles homens e fui muito edificado também. Vocês que sabem, todos nós temos amigos, quando nós recebemos visitas de pessoas que nós gostamos, nós somos renovados. E essa tarde eu recebi muito da parte de Deus com aqueles homens que andaram aqui em alguns lugares. Amém? Abro por bondade a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 27. Quero louvar a Deus pela vida do seu Carlos, que está nos visitando, sua esposa. Estou muito feliz por você estar aqui, tá bom? Teve essa pandemia, estamos saindo dela, e o seu Carlos está de volta a essa casa, que é a casa dele, a casa de sua esposa, e esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? Mateus 27, do 32, é bem extenso hoje, irmãos, mas eu queria ler todo, até o versículo 56, para que nós venhamos compreender. Versículo 32 ao 56 diz assim, ó: E quando eles saíam, encontraram um homem sirineu que se chamava Simão, a quem obrigaram que levasse a cruz após Jesus. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram de beber vinagre misturado com fel, mas depois de prová-lo não quis Jesus beber. E depois que o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, e lançando-se sorte para que se cumprisse o dito pelo profeta, repartiram-se entre si as minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram-se sortes. E assentados ali o aguardavam. E por cima de sua cabeça puseram uma escritura com sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que passavam, esses mesmo, a blasfemarem contra ele, balançando-se a cabeça, dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica-se, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E dessa maneira também os principais sacerdotes, como também os escribas, os fariseus e os anciões escarneciam, zombavam de Cristo. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o Rei de Israel, desce agora da cruz, e nós acreditaremos em ti. Confiou em Deus, livra-te agora, se de fato quer bem, porque dizes sou filho de Deus. E os mesmos insultos também lhes diziam os ladrões que estavam crucificados com ele. Desde o meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns do que estavam ali ouviram Jesus dizer essas palavras e disse: Está clamando por Elias. E naquele mesmo instante, correndo deles, tomou uma esponja, embebedou no vinagre, colocou em um caniço e deu-lhe de beber. Porém outros diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem salvar a ele. Mas Jesus, clamando outra vez com um grande pranto, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2. Diga comigo: eis que o véu se rasgou em 2. Diga-se comigo: o véu do templo foi rasgado.
Rasgado de alto a baixo, a terra tremeu, partiram-se as rochas, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados naquele dia. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos que ali estavam. E um centurião e os que estavam com ele, guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido ali, tiveram grande medo e disseram para si mesmos: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres olhando-a de longe, as quais haviam seguido Jesus desde a Galileia. Servindo entre elas estava também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Você pode dar glória a Deus? Diga assim comigo: o véu já foi rasgado, eu já posso entrar. O véu já foi rasgado. Diga: o véu já foi rasgado, eu já posso entrar. A minha alma ontem pela madrugada me fez levantar, e eu meditando algum tempo nesse texto, Deus me disse de maneira tão simples, como está aqui pontuado no versículo de número 51, que diz que o véu se rasgou em dois, o véu foi dividido, o véu se rompeu, e meu Deus me disse: prega sobre o véu rasgado. Diz para o meu povo que o véu já se rasgou, que a cortina já se abriu. Diz para o meu povo que não existe mais empecilho, não existe mais impedimento. E eu de madrugada anotei só isso: o véu já foi rasgado. O tema dessa mensagem essa noite é a mensagem do véu rasgado. Diga comigo: a mensagem do véu rasgado. Porque quando o véu se rasga ali, Deus também está pregando para os judeus. Quando o véu se fende, quando o véu se rompe, Deus está falando além do véu e através do véu. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que fala, é um Deus que se manifesta, é um Deus que sempre está pairando, sondando o coração dos seus filhos. E a Bíblia diz que quando chegou o tempo da profecia se cumprir, chegou a hora nona, Jesus reclinou a cabeça, entregou o Espírito ao Pai, descansou, a terra foi sacudida, a terra tremeu, e diz que a poucos, mais ou menos 1,5 quilômetro, 1.600 metros, diz que o véu se rasgou, diz que o véu foi rasgado. Ou seja, a distância que Jesus estava lá no Monte Gólgota para o templo, 1.600 metros, diz que o véu foi rasgado. Parece que Deus está operando fora, e parece que ao mesmo tempo Deus está operando do lado de dentro do templo. Deus está fazendo com que a humanidade veja, aqueles que estão ali, os algozes vejam que o seu filho está morrendo, mas ao mesmo tempo aqueles que não estão no Gólgota, aqueles que estão no templo, aqueles que estão nas mediações do templo, sabem agora que aconteceu alguma coisa na parte interna, aconteceu alguma coisa na parte de dentro do templo. Quando eles vão olhar agora, todos percebem que ali houve um terremoto, as colunas foram sacudidas, e alguém percebe que o véu do templo foi rasgado. Alguém percebe que a cortina do Santo dos Santos se rompeu. Todos são sabedores que eu já preguei aqui dizendo que a Bíblia chama de cortina, chama de véu, mas na verdade não era um véu como nós brasileiros conhecemos. Era uma cortina de espessura, como eu já preguei, da largura da mão de um soldado que empunhasse espada. Era uma cortina, um véu da largura da mão de um soldado romano, da largura da mão de um soldado que empunhasse espada. É isso que a história nos diz. E era impossível, por tamanha espessura, largura do véu, largura do tecido, um homem humano rasgar o véu, rasgar a cortina.
E a expressão é muito rica no versículo 51, quando Deus diz, a Bíblia, a palavra de Deus narra, dizendo que o véu, a cortina, foi rasgada de cima para baixo, foi rasgada de alto para cima, foi rasgada da parte de cima para a parte de baixo. Deus está dizendo, a iniciativa é minha. Meu filho morreu, foi por iniciativa minha. O relacionamento vai vir por parte de mim. A salvação da humanidade vai vir por parte de mim. Não vai haver mais impedimento para a humanidade se aproximar a mim. Não vai haver mais empecilho para que vocês possam se achegar a mim. Ou seja, todo impedimento agora estava sendo quebrado. Todo empecilho agora estava sendo totalmente aniquilado. O Senhor estava conduzindo agora a humanidade, atraindo a humanidade para um novo relacionamento, a nova aliança. É por isso que a Bíblia chama de a antiga, a velha aliança e a nova aliança. É o véu que foi rasgado, é o sangue que foi derramado, é o madeiro que humilhou. O madeiro foi no lugar para ser humilhação para Cristo. Lá no madeiro Jesus foi humilhado. E os algozes tentaram humilhar Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, crucificaram Jesus, adoraram Jesus com zombaria. Mas lá também no madeiro, lá no Gólgota, lá na cruz, a profecia se cumpriu. Jesus morreu, o véu foi rasgado e a redenção alcançou o coração daqueles que tinham dívidas a ser pagas. Eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida, a humanidade tinha dívida. Mas lá no Gólgota, lá no Monte Caveiro, onde Jesus foi parcialmente humilhado, foi lá onde a humanidade foi exaltada pelo sacrifício da cruz. Como sempre eu gosto de pregar dizendo, Gólgota é lugar de humilhação, mas Gólgota também é lugar de cumprimento e profecia. Gólgota representa humilhação, Gólgota representa o final de tudo. Quando você vê Jesus, ele começa seu ministério na Galileia. E diz que Jesus sai da Galileia, agora vai passar em Samaria, passar em Pérea, passar em Ciro, passar em Sidom, passar em Decápolis, muitas regiões. Ele passa no templo, no centro de Jerusalém. Ele começa na Galileia, ele passa em toda a circunferência que ali está por possessão dada a Deus, a Josué, porque toda a terra que tu pisar, além do grande mal te darei, Josué, por herança. Jesus começa o ministério na Galileia, passeia por todo aquilo que é de herança, que é de Josué, que é de dada a Deus para o seu povo. E agora no final de tudo ele vai terminar fora, porque Judeia já é fora de Jerusalém, já é saindo de Jerusalém. Ou seja, Jesus começa na Galileia, ele passeia por dentro, por onde o evangelho teria que ser pregado, por onde a salvação teria que chegar. Mas ele vai terminar fora da cidade. Ele padeceu fora da porta, ele padeceu fora da casa, ele padeceu fora do templo, para que nós viéssemos ter acesso, para que nós viéssemos usufruir de tudo aquilo que ele construiu na parte interna, de tudo aquilo que ele construiu na parte de dentro. Você não está entendendo? Por onde Jesus passou, ele construiu. Por onde Jesus passou, ele edificou. Por onde Jesus passou, ele fez. É por isso que ele padeceu fora da porta, para que ele fosse humilhado. Ele, podendo abrir a boca, ele se fez mudo, como ovelha muda, para que eu pudesse abrir a minha boca e dar o melhor grito de glória a Deus, misturado com aleluia. Ah, meu amigo, se você entende, abre essa boquinha e começa a louvar o teu Deus, aquele que padeceu fora da porta. Ele, podendo ser livre, ele se fez maneteado, para que eu pudesse ser livre. Ele, podendo descer da cruz, ele se prendeu na cruz. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas sim o amor que ele tinha fez com que ele agarrasse a cruz. E diz que Jesus agora vai subir o madeiro. No capítulo 25 nós vemos na Bíblia que vai falar sobre a parábola das 10 virgens. No 26 vai falar sobre o compor, o plano para prender Jesus. Diz que Judas, no versículo de número 14, 15 e 16 do capítulo 26 de Mateus, se oferece
para vender, para atrair Jesus. E diz que no versículo número 17, 18 e 19, diz que Jesus está participando da ceia. Jesus está participando com seus discípulos na quinta-feira, em um lugar chamado cenáculo, uma construção para que os homens daquela época pudessem adorar, fazer festa, cultuar com a família, uma parte reservada da casa, para que Deus pudesse ser adorado, era o cenáculo. Nós já aprendemos que nós temos que ter o nosso lugar de intimidade, nós temos que ter o nosso lugar de relacionamento, nós temos que ter um cantinho na nossa casa, nem que seja debaixo do cajueiro, para nós dizermos: aquele lugar é o lugar onde eu gosto de falar com meu Deus. Deus fala contigo aqui, Deus fala em cima da moto, da bicicleta, do carro, mas nós temos que ter um lugar reservado, onde nós sabemos, é o lugar onde eu espero o meu Deus chegar, é o lugar onde eu marco o meu lugar, o meu encontro com Deus. Isso representa cenáculo. E diz agora que ele está celebrando a ceia, ele dá orientações aos discípulos. E diz no versículo de número 30 do capítulo 26 de Mateus, diz que Jesus cantou um hino. Diga comigo: meu Cristo cantou um hino. Diga: cantou um hino. E foi para o Getsemane. Diz que ele, sabendo toda a agonia que ele há de passar, aflição, opressão, escárnio, repúdio, até Deus agora vai virar as costas quando ele clama: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me abandonastes? Ali nós sabemos que os rabinos nos ensinam que o que Deus tirou de Cristo foi a presença. Jesus agora está totalmente engoltado de pecado. O meu pecado, o teu pecado, o pecado que nós ainda nem nascíamos, não tínhamos nem nascido ainda, mas a humanidade já iria nos encobrir com pecado. Jesus agora está engoltado de pecado, o pecado está imputado em Cristo, e diz que o Senhor agora tira a presença do Pai de Cristo, e diz que agora o Filho se sente abandonado no madeiro. Parece que muitas vezes isso já aconteceu comigo, quando eu peco, quando nós pecamos, quando nós perdemos a presença, quando nós perdemos a ação do Espírito Santo em nossa vida, a graça do Espírito Santo, nós sentimos, nós temos essa sensação, parece que Deus não é mais conosco. E eu sempre me lembro desse texto, quando Jesus clama: Eloí, Eloí, lama sabachthani, onde tu estás, ó meu Pai, porque tu me desamparastes? Foi a primeira vez na humanidade que Cristo, sendo homem, sentiu em sua própria pele o que é viver sem a presença de Deus. Quando nós estudamos isso na teologia, nós entramos na natureza de Cristo. Cristo é tão perfeito que ele se viu em agonia quando a presença do seu Pai não estava com ele. Será que nós temos esse mesmo sentimento? Será que quando nós percebemos que a presença está se esvaindo, será que quando nós percebemos que a presença está indo embora, será que eu me preocupo? Meu Pai, não retire a tua presença. Diga assim comigo: meu Deus, eu preciso da tua presença. Cristo foi a primeira vez que ele sentiu na pele o que é viver longe de Deus. E viver longe de Deus não é coisa boa. Ele vai encarar a cruz agora, ele canta um hino, ele vai para o Getsemane, e diz que ali ele clama, ele ora. Seus discípulos vão com ele, 11 vão, um tá para trás. E diz que ele chama 3 amigos para estar mais próximo dele orando. E diz que ele ora. E diz que ele soa gotas de sangue. Ele volta para ver seus amigos se estão com ele no negócio, no propósito. E diz que muitos deles estão dormindo. E diz que ele chama Pedro, aquele que disse que não ia lhe negar. Acorda, Pedro. Não consegue vigiar comigo nem por 1 hora. Prepara o espírito, é necessário que o espírito esteja pronto, porque a tua carne, a minha carne, a carne é fraca, Pedro. Jesus estava falando do que ele já havia profetizado, alertando Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, te prepara, porque a hora está chegando. Prepara-te, porque a hora é crucial, a hora é certa, a hora vem. Prepara-te, porque é certo que aconteça o que tem de acontecer comigo, Pedro. Ora comigo, Pedro, atenta para o que está para acontecer, Pedro. Acredita no que eu te disse, Pedro.
Sabe, toda palavra é digna de aceitação, apta para orientar, para repreender, para orientação para o homem, como diz Paulo. Jesus está dizendo: Pedro, te prepara, Pedro, esteja comigo, Pedro, esteja pronto, tem coisas para acontecer, Pedro, ora, Pedro, esteja comigo, Pedro, aprenda de mim que sou manso, que sou humilde de coração. E isso se aplica a nós que estamos com a cruz, isso se aplica para nós que estamos indo para o madeiro, isso se aplica para nós que estamos indo para o matadouro. Nós temos que atentar às instruções de Cristo. Diz que Jesus dá orientação a Pedro, diz que no Getsemane ele foi traído. E no versículo de número 49 de Mateus 26, 49 e 50, diz que Judas vem até Jesus e o beija. Versículo 49, em seguida aproximou-se Jesus. E Judas disse: salve, mestre, e beijou Jesus. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que tu viestes? Então, aproximando-se um deles, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam. Jesus chama de Judas de amigo e diz: meu amigo, por que tu viestes? Talvez você não saiba, talvez alguma vez eu preguei, já falei, pontuei aqui. Judas, dos 12 discípulos, ele é o único da tribo de Judá. Judas significa louvor, aquele que exalta, aquele que engrandece. E Jesus está dizendo: meu amigo, amigo meu, a expressão hebraica, porque tu viestes. O interessante é que ele traz Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas, o preço de um soldado que ia para a guerra. Quando ele ia para a guerra, ele se vendia, e as 30 moedas ele dava à esposa para cuidar dos filhos. Se ele morresse na guerra, ele dizia: tu tem como continuar a tua vida com outro. Quando Judas recebe as moedas de prata, traindo Jesus, ele está recebendo de Caifás e Anás, que é sogro de Caifás. Ele está recebendo as moedas e Caifás está dizendo: tu tem como construir tua vida com outro. Só que eu quero dizer aqui para você essa noite: não tem como nós construirmos a nossa vida com outro. Não tem como nós erguermos a nossa vida com outro. Não tem como eu ser alguém na vida com outro. Não tem como nós nos regenerarmos com outro. Não tem como eu ser uma bênção com outro. Não tem como nós sermos crentes com outro. Não tem como nós ir para o céu com outro. Você só é o que é com Cristo. Você só vai chegar no céu com Cristo. É com Ele que você vai chegar na glória. É com Ele que você tem sido, que você é agora. É com Cristo que você está melhorando de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia. É com Ele. Não venda Jesus por nada. Você não pode construir tua vida com outro. É com Jesus que você vai alcançar quem Ele quer que você seja. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não construa tua vida com outro. Ele recebe as moedas, ele traz Jesus, ele entrega Jesus, ele beija Jesus. E o beijo no judaísmo simboliza entre dois amigos. Escuta, quando um amigo beijava o outro, ou quando uma amiga beijava a outra no rosto, na bochecha, ele estava abraçando e beijando e dizia, era o que o beijo representava: eu te amo, mas a minha amizade só vem até aqui. Quando Judas beija Jesus, ele está dizendo: eu te amo, eu te admiro, eu sei até quem tu és, eu creio, mas para mim só dá até aqui. Qual é o teu limite no teu relacionamento com Cristo, irmão? É culto de doutrina, eu quero lembrar você que o véu foi rasgado, não tem mais limite. Você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso à sala do trono, oh glória. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você não tem mais limite. O teu limite não é um beijo, o teu limite não é uma saudação, o teu limite não é prato, o teu limite não é dinheiro, o teu limite não está na mão de Caifás, o teu limite não está na mão de Pilatos. E todo o limite foi quebrado, o véu já foi rasgado, o nome de Jesus Cristo já foi glorificado. Ele nega Jesus e diz agora que Jesus vai ser levado ao Sinédrio, vai ser levado à casa de Caifás. E diz que também durante a madrugada, até no outro dia, na sexta-feira, ele fica de Caifás e Anás até Pilatos.
diz que ele vai ser interrogado, e diz que ele fica mudo. E diz que certa vez Caifás pergunta: tu és o Cristo? Ele diz: tu mesmo dizes. Caifás rasga suas vestes, pondo fim no seu ministério, porque Jesus agora vai ser o sumo sacerdote eterno. Porque quando chega o tempo, Caifás tem que sair do meio. E diz agora que ele vai assumir. E diz que Jesus leva um tapa, porque fala assim com o sumo sacerdote. Mal sabia que a face daquele que estava sendo ferida era aquele mesmo que tinha ensinado: quando alguém ferir a tua face, oferece a outra. Ele está dizendo: eu sou o sumo sacerdote. É esse homem que vai subir o madeiro. Nós vemos no versículo de número 32 que quando ele está subindo havia cruzes dolorosas. Diz que encontra um homem chamado Simão Cirineu, e diz que trazem Simão Cirineu para carregar a cruz após Jesus. Olha a expressão que a Bíblia usa. Marcos também diz isso. Se eu não me engano é Marcos, capítulo de número 14, 21. Diz que ele está dizendo que chamaram Simão Cirineu que carregasse a cruz após Jesus. Obrigaram Simão Cirineu que carregasse a cruz. Ou seja, é Simão Cirineu atrás e Jesus na frente. A cruz é de Simão Cirineu, a cruz é minha. Eu sou Simão Cirineu, você é Simão Cirineu. A cruz antes já era de Barrabás. Ele assumiu a cruz de Barrabás. A Barrabás agora foi livre. Eu era Barrabás, você era Barrabás. No meio do caminho agora encontra Simão Cirineu. Agora, já que Jesus assumiu a cruz, Simão Cirineu tem que ir atrás e Jesus vai na frente, porque ele já assumiu o propósito. Ele já assumiu que ele já vai fazer. Ele já veio para isso. Seu pai já traçou o plano. Seu pai já planejou o plano. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou-se de si mesmo, encarando a imagem de servo, sendo obediente ao pai, submisso ao pai. Encarou a morte de cruz. E é por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome que diante dele todos se prostrarão e adorarão, dizendo: verdadeiramente tu és santo, verdadeiramente tu és santo. É aquele que morrestes e ressuscitou, tu és santo. Esse Jesus que diz que na hora nona, quando ele entrega o Espírito ao Pai, o véu se rasga. O véu se rasgou, e véu rasgado fala de acessibilidade. Véu rasgado agora fala de acessibilidade para que eu possa chegar. Eu era impedido, você era impedido, Abraão era impedido, Elias era impedido, Eliseu era impedido, os profetas eram impedidos. E quando o véu se rasga, está falando de acessibilidade. Quando o véu se rasga, está falando de aproximação. Quando o véu se rasga, está falando de relacionamento. Quando o véu se rasga, está falando de reconciliação. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo: vocês estão reconciliados. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo: vocês estão relacionados comigo de novo. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo: vocês podem se aproximar. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo: vocês têm acesso a mim. É por isso que Jesus abre a boca e diz em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo: é eu que vou fazer com que o véu se abra. É eu que vou abrir o caminho do relacionamento de novo. É eu que vou fazer com que haja salvação de novo. O primeiro Adão falhou, mas para mim, eu vou encarar o que o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão sendo perfeito, não tendo pecado, não tendo muitas seduções, e tendo a presença contínua em sua vida. O primeiro Adão fracassou. Agora Jesus vem como homem para a humanidade e diz que ele vai encarar Satanás agora no deserto da Judeia como homem. Diz que ele teve fome, teve sede, mas ele venceu o tentador e venceu no dia da dificuldade. Eu quero profetizar, levanta a mão para cima. Eu quero dizer que no tempo da provação você vai ter um exemplo maior que foi de Jesus. Você vai se agarrar na palavra que Jesus também se agarrou. É no tempo da provação, no tempo da tentação, no tempo da escassez, no tempo da necessidade, a palavra de Deus vai ser o teu pão. A palavra de Deus é água. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para cima, dê um grito de vitória, dê um brado de aleluia.
A palavra de Deus vai ser o teu pão, a palavra de Deus vai ser a tua água. Pastor, o que é que representa o véu rasgado? Qual é a primeira lição que nós aprendemos sobre o véu rasgado? Quando o véu se rasga, em primeiro lugar representa que todo impedimento que nos impedia de nos aproximar de Deus já caiu por terra. Diga-se comigo, o véu se rasgou. Não existe mais impedimento. Porque todo impedimento, diga, porque todo impedimento já caiu por terra. Oh glória! Quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, o véu se rasga. Quando o véu se rasga, representa que não tem mais impedimento. Todo impedimento que impedia da humanidade se aproximar de Deus já caiu por terra. E quando eu falo de impedimento, eu falo de impedimentos que o próprio Deus estabeleceu. Porque quem foi que estabeleceu esse negócio de véu? Foi Deus. Foi Deus que orientou Moisés para que houvesse a cortina. E quando eu falo de impedimentos, eu falo de impedimentos, Josmar, que até Deus impõe esses impedimentos. Mas quando chega o tempo em que Deus há de quebrar, fazer com que cesse, fazer com que pare o que Ele mesmo estabeleceu, é o que a teologia chama de vontade permissiva. Todo mundo está veaco aqui de ouvir isso. Quando chega o tempo em que o próprio Deus desfazer aquilo que Ele mesmo estabeleceu, Ele faz com que caia por terra. E isso é profético de Deus para a tua vida. Tem impedimentos que é o inferno que levanta, Deus também pode fazer com que caia por terra. Tem impedimentos que é que Deus que permite com que suja, mas Deus também pode fazer cair por terra. Só se você toma posse dessa palavra, qualquer impedimento, mesmo que seja no inferno, ou que teu próprio Deus levante, Deus é Deus para fazer com que caia por terra essa noite. Ah, meu Deus, toda palavra de maldição, toda síndrome de depressão, palavra contrária, palavra negativa, Deus vai fazer com que caia por terra. Ele faz com que possa cair por terra. Jesus, quando está com seus discípulos em João 14, ele diz do 6 ao 9, e disse-lhe Jesus, eu sou. Versículo 6, João 14, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega, ninguém tem acesso algum ao Pai se não passar por mim. É interessante é que Jesus está vivo. Ele nem cumpriu ainda o madeiro, ele nem cumpriu ainda o sacrifício. Mas ele está dizendo, o sacrifício é eu. Eu sou o sacrifício. Eu sou aquele que vou subir o madeiro. Eu sou aquele que vai encarar a cruz, sou eu. Vocês estão olhando para o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem nódulo, o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi enviado para salvar a humanidade, o único sacrifício que a humanidade necessitava, o último sacrifício que haverá pela humanidade. Oh glória! É interessante que Jesus ele morre na Páscoa, e na Páscoa todo ano o Cordeiro tinha que ser sacrificado. Derramava-se o sangue do altar em formato de círculo no altar, e o sumo sacerdote pegava uma esponda, um caniço, um isopo, uma planta chamada isopo que dava pequenininha nos desertos, e era tipo uma esponja ali, colocava no sangue, no sefir, uma vasilhinha de barro pequenininha. Ele colhia o sangue do cordeiro no sefir, e o resto do cordeiro derramava em círculo no altar, e o que ficava no sefir ele molhava com isopo e jogava no povo. E se uma gota de sangue pegasse na roupa do povo, o povo dizia, não só eu estou perdoado, mas também toda a minha casa. Eles derramavam o sangue do cordeiro em formato de círculo na Páscoa, representando que aquele sacrifício do cordeiro todos os anos em círculo representava a eternidade. Só que todos os anos eles estavam sacrificando outro cordeiro. Quando Jesus vem no ano 33, ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o sacrifício, eu sou o último sacrifício da humanidade. Depois de mim não vai mais necessitar sacrifício.
É interessante que o sumo sacerdote fazia em formato de círculo, derramava o sangue dizendo: esse sacrifício é eterno. Mas no outro ano estava sacrificando de novo. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, é o que Hebreus diz, é o que Coríntios diz, pelo único sacrifício a salvação veio para todos, porque o sacrifício dele é perfeito, porque o sacrifício dele é incalculável. O sacrifício dele tanto alcançou os judeus como alcançou Chorozinho, antes que a América fosse ainda descoberta, antes que os portugueses chegassem no Brasil, colonizassem aqui os índios e levassem para o Brasil, para a Europa. Ele está dizendo: o meu sacrifício vai alcançar os judeus, os gregos, os egípcios, vai alcançar a América, e eu vou chegar no Brasil com avivamento que surgirá milhares e milhares de anos depois. É por isso que o sacrifício nosso Cristo é um sacrifício perfeito, o único sacrifício pela humanidade. A primeira lição sobre o véu rasgado é que o véu rasgado representa que todo impedimento que nos impedia de nos aproximar já caiu por terra. Diga para esse irmão bonito que está do teu lado, só se ele for bonito, estou brincando, diga para ele: todo impedimento já caiu por terra. Se for bonito, não dá para ver nada não. Diga: já caiu por terra. Segunda lição que aprendemos sobre o véu rasgado: eu aprendo que quando o véu se rasga, representa que a presença de Deus não está mais só dentro do templo, mas está manifestada na vida do homem. Diga assim comigo: a presença de Deus não está aqui. Diga: a presença de Deus não está aqui, Ele está na minha vida. A presença de Deus está em nossa vida. Quando nós viemos para cá, nós nos ajuntamos com a presença que está em mim, com a presença que está em você, e nós adoramos a Deus com essa presença que nos conduz aqui. É a presença que está dentro de você. E a segunda lição que eu aprendo, que representa que o véu já foi rasgado, é que a presença de Deus não está mais dentro do templo, mas sim manifestada na vida do homem. Quando você abre a Bíblia, irmão, se eu não me engano é João capítulo de número 20, e você vê que Jesus já ressuscitou. Diz que Maria Madalena vai ao sepulcro de manhãzinha cedo do domingo, tentar arrumar ali as flores, vê que a pedra já foi rolada, e diz que removida, ele volta agora para onde os discípulos estão. Eles roubaram o corpo do nosso Senhor, ele não está lá, o túmulo está vazio. Diz que Pedro e João saem correndo. Pedro sai na frente, João, que é mais novo, passa à frente. Só que João, que é mais novo, passa à frente de Pedro. Quando chega na porta do sepulcro, quem é que entra? Pedro. Então não se preocupe quem passa na frente, quem sai primeiro, quem chega primeiro. O importante é entrar no túmulo para ver se Jesus ainda está. Aí diz que o Pedro fica olhando, não está aqui não, diz que ele volta. Aí Maria Madalena chega depois. Diz que ela começa a chorar. E diz que ela vê dois anjos, um na cabeceira onde Jesus estava deitado, e outro onde ele estava os pés. E diz que um dos anjos olha para Maria, que está do lado de fora do sepulcro, e diz: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Você lembra lá do propiciatório em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio, quando Deus manda Moisés fazer uma arca da aliança do concerto, onde tem dois querubins na tampa do propiciatório, um aqui na frente do outro, um olhando para o outro, para a parte de baixo do que está dentro. A presença de Deus se manifestava na ponta das suas asas. Um estava aqui, o outro estava lá, olhando para o outro, olhando para dentro da caixa. Quando Maria vai ao sepulcro, agora aquela caixa que sepultaram o nosso Cristo morto, tem um anjo agora depois que Jesus ressuscitou, um na cabeça e outro onde ele estava os seus pés. Um olha para fora do sepulcro, onde está o neutro ali, ele olha para Maria e diz: ei, ele não está mais aqui. A presença não está mais dentro desse sepulcro. A presença não está mais dentro da caixa. A presença de Deus não está mais dentro do templo. A presença de Deus não está mais em igreja não sei o que. A presença de Deus está do lado de fora. Ei Maria, porque procura entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou.
A presença de Deus não está mais dentro do templo. O véu se rasgou. E quando o véu se rasga, nós aprendemos que a representação, que a presença de Deus não está mais dentro do templo, mas sim manifestada na vida do homem. Oh glória, quando alguém perguntar cadê a presença, você vai dizer, está na minha vida. Quando alguém perguntar o que é que eu sinto quando eu estou perto de ti, meu irmão, tu vai dizer, é a presença de Deus na minha vida. É quando as pessoas se constrangerem, não falar bobagem, palavrão, fazer coisa errada porque o crente está na área, você vai dizer, é a presença de Deus que está em minha vida. É a presença. Porque agora eu não preciso ir a mais a Jerusalém para sentir a presença. Basta simplesmente eu abrir a porta e permitir que Jesus governe a casa. Você não precisa mais ir a Jerusalém para sentir a presença, nem templo tem mais. Tem lá onde foi o templo, o Monte Moriá, onde Abraão fez o sacrifício. Agora o que tem lá é a cúpula dourada, o domo da rocha. É ali onde o terceiro templo vai ser reedificado. No final dos dias, aí vem o anticristo e tenta sentar naquela cadeira. E os judeus que ainda estão esperando o Messias vão dizer, opa, esse aí não é o Machia, esse daí não é o Messias. E aí que começa a perseguição contra o povo de Deus. Porque nós já estamos arrebatados. Nós já estamos nos ares, 7 anos de gozo. E é aí que o Paulo começa a cantar, como diz o cearense. E eu quero dizer para você que agora você não precisa mais ir a Israel para sentir a presença. Você não precisa. Eu tenho um maior desejo de visitar aquela terra. Eu sei que muitos têm, mas não te preocupa. Se nós não conseguimos ir lá em vida nesse século, nós iremos passear pela eternidade, conhecer todos os lugares. Nós viveremos na eternidade com o Senhor. E diz que nós seremos servos do Senhor para todo sempre. O que é que o servo faz? É servir, trabalhar, ser útil. Eu já preguei Apocalipse aqui, não vou me estender. Eu quero dizer para você que a presença não está mais em Jerusalém, a presença não está mais no templo, a presença está na vida do homem. Você só precisa abrir a tábua do teu coração, a porta do teu coração, e permitir que Jesus governe. Pergunta essa pessoa que está do lado, está disposto a deixar Deus governar? Está disposto a deixar Deus governar? A segunda lição sobre o véu rasgado. O véu rasgado representa o final de um ciclo religioso e o começo do tempo da graça. Diga assim comigo, o véu rasgado representa o fim da religião e o começo da graça. Dê glória a Deus. O que tinha naquela época era religião. Quando o sumo sacerdote não era o sacerdote, o sumo supremo, ele entrava no santo dos santos, aqui onde tinha esse véu que impedia, uma vez por ano. Ele ia até o propiciatório ali, oferecer a Deus, e dava 7 passos até o propiciatório, a tampa, a arca. Ele contava 1, 2, de cabeça baixa, 4, 5, 6, 7 passos de cabeça baixa. A parte de baixo era de linho fino, totalmente limpa. O sumo sacerdote não dormia a noite anterior para não sonhar coisas impuras e ser morto na presença. Ele ficava 24 horas sem dormir até chegar o dia 10º do mês de setembro, do 7º mês, perdão, e ele oferecia uma vez por ano. Sua roupa era perfeita, a mitra estava no seu peito, o minturim também nos seus ombros. E diz que ele se aproximava com 7 passos, oferecia a Deus, pedia perdão pelo pecado da humanidade, do povo. E se Deus recebesse, ele saía vivo. Só que entenda isso, ele dava 7 passos para ir. Quando Deus recebia o sacrifício, ele estava vivo para voltar. Ele fazia isso para voltar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ninguém que se encontra com Deus de verdade, face a face, pode dar as costas para Ele e ir embora. Eu quero dizer para você, se você já se aproximou de Deus de verdade, é fácil evidenciar alguém que já se relacionou com Deus.
ele tem respeito com as coisas de Deus. Ele é grato porque já saiu vivo. E Deus lhe deu vida na presença de Deus. Quando eu digo que o véu foi rasgado, e o véu rasgado representa o final de um ciclo religioso e a chegada de um tempo chamado graça. Eu quero dizer que nós vivemos pela graça. Pá, velho, dizer isso aqui é pela graça. Você tem família pela graça. Nós pregamos pela graça. Eu congrego pela graça. Eu venci o coronavírus pela graça. Ei, a igreja existe pela graça. Existe muita religião no mundo, crente religioso, como diz a Mauri, religiosidade na igreja. O pastor tem que estar de paletó e gravata, tem que ser mal encarado. Tem que ter 200 cadeiras, como vê o irmão um dia desse toda a igreja e diz: pastor, igreja boa para ter cadeira, né, pastor? Dizer, estão tudo aqui embaixo. Ei, meu irmão, se você é uma coisa, é pela graça. Se você serve a Deus, é pela graça. Se você tem amado a Deus até o tempo de hoje, é pela graça. Só quem é grato pela graça de Deus, levanta a mão para cima, dê um grito de aleluia e agradeça ao teu Deus que tem te dado vida pela graça. Fica de pé, senão não paro. Falta 3 tópicos, meu Deus do céu. É pela graça. Você pode se achegar à presença de Deus pela graça. O véu já foi rasgado, nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. Em quarto lugar, o véu rasgado, o véu que se fende de alto a baixo, ele representa que aquilo que me separava já não me separa mais. Levanta a mão direita para cima, diga assim comigo: aquilo que me separava já não me separa mais. Oh, glória! Aquilo que te separava, aquilo que me separava já não me separa mais. E é interessante que o véu é a representação do sacrifício de Cristo. Como, pastor? Aquilo que me separava já não me separa mais. O véu é a representação do sacrifício de Cristo. Porque esse negócio de véu foi criado por Deus e foi planejado por Deus no céu, em cima, e estabelecido aqui embaixo, na terra. O véu foi planejado na parte de cima, no céu, e estabelecido na parte de baixo, na terra. O sacrifício de Jesus foi planejado no céu, em cima, e estabelecido aqui embaixo, na terra. Aquilo que te separava não te separa mais. Sossega o teu coração. Você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso para chegar perante a sala do trono. Você não precisa chegar para o pastor. Você não precisa chegar para o presbítero ou presbítero. Você não precisa chegar pelo padre. Você não precisa chegar pelo papa. Você não precisa chegar por ninguém. Você tem acesso à sala, à presença de Deus. Tem que ir na casa do profeta, não, porque a irmã ora há 200 anos. Eu conheço um pastor aqui na cidade que ele bate no peito, que diz que vive em oração em 30 anos. E como eu conheço a índole dele, eu duvido. Porque quem vive em oração há 30 anos não faz o que faz, como eu sei que ele já fez. Ame a presença de Deus. Diga comigo, diga assim, a presença eu vou guardar, porque foi meu Deus que me deu. O véu já foi rasgado, amém? O véu já se fendeu de alto a baixo. Só mais uma para nós orarmos. Jesus morreu no ano 33. E a história secular nos diz isso, Eusébio de Cesareia, que nos últimos 3 anos depois da crucificação de Cristo, 34, 35, 36, o ano da era cristã, era normal de madrugada, escuta essa, os soldados do templo encontrar de madrugada a porta do templo aberta. Sabe quantos homens era necessário para abrir e fechar a porta do templo? De 4 a 7 homens. E no ano 34, 35, 36 diz que era comum encontrar a porta do templo aberta.
É aquela mesma porta lá de Atos 3, do coxo na porta formosa, sentado pedindo esmola. Sabe quantos metros a porta tem? 9 metros de altura, banhada de ouro. Era necessário de 4 a 7 homens para empurrar, abrir a porta e abrir a porta pela manhã. Ano 34, 35, 36 diz que era comum de madrugada a guarda do templo passear, vigiar e encontrar a porta do templo aberta. Deus está dizendo: eu não estou mais dentro do templo. Eu não estou mais dentro do templo. Coloca a mão no teu peito, senão não paro. Diga assim comigo: eu sou o templo. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu não estou mais dentro do templo. O nosso Deus habita em nós. E como eu orava ontem, eu dizia: meu Deus, como pode tu ser um Deus tão grande e habitar em nós, ser tão pequenos e insignificantes? O teu Deus habita dentro de você. O teu Deus é o Deus do monoteísmo. É um Deus invisível, um único Deus, porém um Deus real. Um Deus grande que se faz pequeno para alcançar as suas pequenas criaturas e fazer filhos dele. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa palavra. Obrigado, Deus, porque eu saio daqui convicto essa noite que o teu povo entendeu. Eu não ficaria feliz, Senhor, se nós rodássemos, caíssemos para trás, pulássemos e não entendêssemos o que foi pregado. Eu te louvo, Senhor, porque eu saio alimentado de muitas coisas que eu anotei, Senhor. Senhor não me permitiu falar. Eu te louvo, eu te agradeço. Tu és o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, Senhor, que pelo teu próprio sacrifício, pelo único sacrifício, alcançou toda a humanidade. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi dado-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez filhos. Obrigada porque não só a porta está aberta, mas a sala do trono está aberta. O véu já foi rasgado. Diga comigo, igreja: o véu já foi rasgado. Eu já tenho acesso. Diga para Deus, diga: eu já tenho acesso. O véu do templo foi rasgado, Deus, e por isso nós te louvamos. Eu te peço que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, nos enchendo da tua presença, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e todos nós somos obra de tuas mãos. Nos leva para casa em paz e segurança, Senhor, debaixo das tuas potentes asas e das tuas potentes mãos, e nos faça repousar, dormir tranquilo. Amanhã nos dá um dia de sábado abençoado. Que nós possamos estar aqui amanhã na oração das 3 horas da tarde. Que nós possamos vir, Senhor, interceder pelos perdidos, interceder pela igreja, Senhor. Nos dá uma noite abençoada, que nós viemos sonhar coisas do alto. Abençoa nossos filhos, nossa família. Abençoa os enfermos que estão doentes, os anciões que estão em casa, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.